que acontece? Geralmente, passo as questões para vocês previamente, né? Para que vocês respondam e tudo mais, e depois eu dou o gabarito. A última aula, vocês lembram qual foi o conteúdo de biologia que vocês viram? Pessoal, a aula de hoje, inclusive, vai precisar que vocês falem um pouco, tá bom? Gabriel disse que sim. Qual foi o tema? Além de Gabriel, as outras pessoas que estão aqui. Um de cada vez, pessoal, tá bom? Para relembrar a memória de vocês, foi no dia 23 de junho, era ritmo de São João. E aí, foi o que a gente falou. Tô pedindo para... Não, não foi, Gabriel. Não. Sobre intestino? Isso, Sandrelli. Foi sobre o sistema digestório, né? A aula que a gente teve sobre mitocôndria foi, acho, se não me engano, foi a segunda aula. Falamos sobre organelas e tudo mais. Tudo bem. Mas ainda mencionou um pouco mitocôndria na última aula, quando a gente fez relação de geração de energia, já que é essa organela, né, a mitocôndria, que faz os paranoia todinho para que a gente consiga desempenhar nossas atividades, certo? Então, na aula passada, nós falamos sobre o sistema digestório. E eu perguntei para vocês se vocês tinham feito a atividade, né? Eu respondi das 5 questõezinhas que eu passei no dia anterior. Disseram que não, porque eu não tinha dado tempo, ou porque não tinha visto o conteúdo ainda e tal. E aí, relembrando, né? Para poder relembrar, eu queria responder com vocês essas questões. Vou colocar também aqui no gabarito. Vou colocar aqui também no chat, na verdade. Deixa eu só espelhar aqui para vocês. Um instante. Ó, coloquem um legalzinho aí no chat para ver se vocês conseguem ver direitinho. Dá para conseguir, se dá para ler também. Vou tentar aumentar aqui coisa que é a imagem da tela. Gente, eu estou pedindo para que vocês confirmem, por favor, se vocês conseguem ver o que eu estou compartilhando. Se vocês conseguem ver. Obrigada. Por favor, não me deixem falando só. Obrigada. Muito ruim você falar com alguém e você não ter uma resposta, né? Então, olha só, pessoal. Ó. Nessa questão 1, tá falando assim, e um detalhe, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, é que o Enem, quando ele for perguntar para vocês, quando ele for mencionar, ele não vai perguntar para você qual que é a função do sistema digestório. Não, isso não vai acontecer. Mas, no contexto da questão, ele vai querer saber o que é que você sabe do sistema digestório. Ele não vai perguntar direto, por exemplo, no estômago acontece digestão de proteínas. Não, não é dessa forma. Ele vai contextualizar, vai perguntar uma coisa que tem a ver, né, com o conteúdo que ele queira, mas não de forma conceitual, como por muitas vezes, né, a gente costumou fazer na escola. Então, eu acho importante ter pelo menos uma aula de resolução de questão por conta disso, para que vocês fiquem atentos a isso. E é aquele lance que eu falei, não é decorar nome da biologia, tá? Mas sim tentar entender os conteúdos, né? A parte mais básica, pelo menos, para que você consiga entender o que é uma coisa, o que é outra coisa.
sempre que vocês puderem revisar, né? Então, assim, é realmente um trabalho que ele é feito pelas duas partes, por mim e por vocês, certo? Então, olha só. Quando a gente volta para essa questão, fala assim, as serpentes que habitam regiões de seca podem ficar em jejum por um longo período de tempo devido à escassez de alimento. Assim, a sobrevivência desses predadores está relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos com a presa capturada. De acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, com o aumento da vilosidade intestinais e a intensificação da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. Desse texto inteiro, né, desse parágrafo inteiro do enunciado da questão, o que a gente falou? O que foi que a gente viu na aula passada? Desse enunciado todo aí. Alguma coisa que a gente viu. Sandriele trouxe a contribuição quando eu perguntei o que a gente tinha visto semana passada, não, né? Na aula passada. O intestino. Isso. Exato. O que tem aqui na questão é falar sobre vilosidades intestinais. Lembra que eu falei na aula passada que as vilosidades intestinais é aquela estrutura que tem no intestino que ela procura expandir a superfície de contato do intestino para que possa absorver. Lembra que a digestão ela começa desde a boca, aí passa por todo o caminho, né, do seu sistema digestório, por todo o caminho, e quando chega lá no intestino, a primeira porção do intestino, que é o duodeno, do intestino delgado, que é o duodeno, é a porção onde vai concluir a digestão, e o restante vai ser somente a absorção. Eu fiz até uma comparação com aquelas toalhas. Você acabou de tomar banho, se você vai secar com uma malha, com um tecido de malha, você não vai conseguir secar de forma efetiva. Mas se você for secar o seu corpo com uma toalha daquela, sabe? Daquelas bem felpuda, daquela bem macia, fofinha, você vai conseguir absorver. Por quê? Aumenta a superfície de contato com o teu corpo. A toalha, se vocês pararem, quando vocês forem tomar banho para dormir, quando vocês forem observar a toalha, ela tem uns fiozinhos, e é como se aqueles fiozinhos fossem as vilosidades do nosso intestino. Então, entende? Essa questão aqui é uma questão de sistema digestório, que ele contextualizou aqui com a serpente, que mora não sei aonde e tudo mais, mas o objetivo aqui é uma outra coisa, né? Então, o que vocês têm que se atentar na hora de responder as questões é ficar sempre muito ligado no que está pedindo a questão, né? Porque imagina, no começo da leitura você faz, meu Deus do céu, serpente. Não, a professora nem falou de cobra na aula, como é que eu vou saber isso? Mas calma, né? Interpretação textual é tudo na vida. Então, lê por partes, tenta entender o que é que a questão está pedindo, certo? E aí começa. A função do aumento das vilosidades intestinais para essas serpentes é maximizar o A, né? Para que serve a velocidade, né, do intestino, daquela área que a gente vai absorver? Ora, serve para absorção de nutrientes. E quanto mais superfície de intestino eu tiver, mais nutrientes eu vou absorver. Isso é um conceito que eu já sei, que eu lembrei lá da aula da professora Natália, que eu revisei, eu tentei responder as questões, eu assisti novamente às aulas, né? Eu fui em busca, eu fui lá, pesquisei no Google, eu fui lá no YouTube, vi umas aulas incríveis de alguns professores e professoras. Então, eu fui atrás do meu conhecimento. Chegar aqui, ó, é só gabaritar. Então, olha só. A. Comprimento do trato gastrointestinal para caber mais alimento. Área de contato com o conteúdo intestinal para absorção dos nutrientes. Opa, né? Então, aqui, a gente já tem mais ou menos
uma proximidade do que é. Mas vamos lá continuar lendo as outras questões. C. Liberação de calor via irrigação sanguínea para controle térmico do sistema digestório. D. Secreção de enzimas digestivas para aumentar a degradação proteica no estômago. E. Processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento no intestino. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Qual é a questão? É. Alguém mais? Alguém mais? Eu tinha marcado a E. É? Quem mais? O restante não respondeu, não entendeu a questão. Gabriel marcou D. Thaís é, Ana Paula é. Isso mesmo, vocês erraram. Por quê? A questão B. Por que é B, professor? Quem entende? Está falando de vilosidade intestinal. A área do intestino, quando fala de vilosidade, está falando de absorção de nutrientes. A vilosidade, ela está ali para poder absorver os nutrientes que estão passando por aí. Porque o teu corpo, o teu sistema digestório, já fez todo o trabalho de digestão. À medida que ele for circulando para o intestino, vai absorver. Então, a resposta correta para essa aqui seria a letra B. A função do aumento das vilosidades intestinais para essas serpentes é maximizar a área de contato com o conteúdo intestinal para absorção dos nutrientes. É isso, tá? De boas, conseguiram entender o porquê que é isso, pessoal? Sim, professora. De verdade. Mais ou menos. Ó, existe a parte do nosso... Cada parte do nosso sistema digestório tem uma função específica, tá? E nós temos dois intestinos. O intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado é aquele que é mais fininho e o grosso é onde vai ter a formação do bolo fecal, tá? Então, o que acontece? O intestino delgado é onde vai concluir todo o processo de digestão. Lembra o que é o processo de digestão? É o triturar, é o diminuir o máximo possível as moléculas para que eu consiga absorver, né? Para que esses nutrientes, eles vão para o meu sangue e eu consiga absorver, tá? Já o intestino grosso, não. Ele tem a função de formar o bolo fecal, absorver água e sais minerais apenas. Já o intestino delgado, que é aquele mais fininho, ele é o mais comprido, né? Ele tem 3 porções. Vê aí se vocês conseguem relembrar. Duodeno, jejunum e ilho. O duodeno é onde vai acontecer o restante da digestão. Onde tudo que era para digerir vai receber a digestão e pronto, vai digerir. Depois que vai digerir, ele vai absorver. O corpo vai absorver. E vai absorver justamente por essas vilosidades. Tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês, para ver se ficar mais claro o que é a vilosidade. Ó, isso é a velocidade do intestino, que vocês estão vendo aí. É justamente, pessoal, essa partezinha, ó, essas partezinhas é como se cada coisinha dessa, ó, fosse, né, aquele fiozinho da toalha que vai absorver os nutrientes, certo? Ó. No seu intestino tem isso, no meu, né? Então, o intestino delgado é aquele que é mais fininho, ó. E a partir disso tem as velocidades.
certo? Então, o aumento lá daquela serpente é justamente nessa área, né? Ela aumentou a velocidade, a superfície de contato, né? O líquido vai ter contato, né, com cada partezinha dessa do que uma coisa reta, né? Então, vai ter mais superfície de contato. Então, vai conseguir absorver mais, tá? Vamos voltar para a questão. Eu não sei, eu não lembro de ter visto o comercial do Danone, Gabriel. Mas, geralmente, sim. Por quê? O Danone, né, o iogurte, você vai comer, você vai se alimentar, e ele vai passar por todo o teu intestino, né, por todo o trato digestório, né? Mas, quando fala, né, às vezes, as propagandas do Danone, de, sei lá, Activia, por exemplo, tá falando muito também dessa questão de formação do bolo fecal, né, para o intestino, para quem tem prisão de ventre, essas coisas. Mas essa propaganda do comercial Danone, eu realmente não lembro. Mas que bom, Gabriel. Isso é muito importante, pessoal. Vocês verem o conteúdo e você tentar associar alguma coisa que você vê e tal. Porque é uma coisa que você vai lembrar, entendeu? A longo prazo. Bom, vamos para a segunda questão. E ela, de novo, fala sobre velocidades e microvelocidades, certo? Essa eu não vou responder de cara. Eu vou esperar que vocês me respondam. Então, prestem atenção, tá? Vamos lá. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvelocidades das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso. Essa imagem é aqui, ó. Essa imagem aqui lisinha. Como na figura 1. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras, simulando as microvelocidades, conforme figura 2. Os dados obtidos foram a quantidade de água absorvida pelo papel liso. Foi de 8 ml, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 ml. Então, olha só. A questão está dizendo que o estudante ele foi fazer um experimento. Né? Pegou um pedaço de papel de dois tamanhos iguais, né? 10 por 5 e 10 por 5. Só que em um ele colocou liso, né? Ele mergulhou na água que estava liso, intacto, e no outro ele dobrou. E o resultado que ele obteve foi, no que estava liso, né, o que estava sem nenhuma dobradura, ele absorveu 8 ml de água. Enquanto que no papelzinho que estava todo dobrado, absorveu 12 ml de água. Somente com essa informação, minha gente, o que a gente consegue entender aqui? Quem absorveu mais, a figura 1 ou a figura 2? Figura 2. Isso, exatamente. E agora para as alternativas. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvelocidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de... Aqui ele está perguntando basicamente qual que é a função das microvelocidades, né? Por que é importante ter essas coisinhas de ondinha? Para que serve? Por que é tão importante que o nosso intestino tenha isso? Aí na letra A, manter o volume de absorção. Letra B, aumentar a superfície de absorção. Letra C, diminuir a velocidade de absorção. Letra D, aumentar o tempo de absorção. Letra E, manter a seletividade na absorção. E aí, o que vocês acham que é? Qual a alternativa? D. Sandriele falou o quê? Gabriel disse que C. Eu acho que ela é B. Sandriele B. Vamos, que dá mais.
Ó, letra B, de bola, de bolacha, isso mesmo, letra B, tá? A função das microvelocidades, minha gente, é aumentar a superfície de absorção. Quanto mais velocidades eu tiver, quanto mais dobraduras o meu intestino tiver, maior será a absorção que ele terá dos meus nutrientes, dos nutrientes que eu digeri, certo? Vamos para a próxima. 3. São enzimas produzidas durante a germinação da semente de cevada, na etapa de maltagem, que realizam a decomposição do amido. Com uma função análoga no ser humano, essas enzimas são encontradas. Essa questão, ela dá umas viajadas, né? Que você precisa de alguns outros conceitos, né, para conseguir responder, mas é aquilo que eu falo, pessoal. Se você souber o básico, você não precisa decorar tudo, né? Até porque nem consegue decorar tudo de todas as disciplinas, mas se você conseguir entender o básico, você consegue acertar as questões. Por quê? Entenda. Lembra que eu mencionei que o nosso alimento, né? Eu fiz até uma analogia com uma folhinha de papel. E a digestão é basicamente eu pegar um pedação grandão de alimento e eu dividir aquele alimento no menor pedaço possível, né? E nós temos três misturas básicas que nós conseguimos digerir, né? Que é a nossa base alimentar, são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Carboidrato, pão, a coxinha, a massa, a bolacha, enfim, né? Tudo que tem massa, né? Que tem açúcar, que vai se transformar em açúcar dentro do corpo. Lipídios, a gordura, o bacon, a graxinha ali da carne, proteína, a própria carne, o leite, algumas proteínas vegetais, certo? O nosso corpo, ele vai digerir essas três principais fontes de nutrição, tá? E eu mencionei que algumas dessas substâncias, elas iam sendo digeridas em locais específicos. Por exemplo, na boca, eu tenho uma enzima chamada amilase salivar, onde ela vai digerir principalmente carboidrato. É por isso que quando eu coloco uma barrinha de chocolate na boca, eu consigo derreter essa barrinha sem mastigar. É por isso que quando eu coloco algodão doce na minha boca, né, ele já se dissolve. Não é isso? Então, alguns alimentos começam o processo de digestão já na boca. Então, por exemplo, o carboidrato. A digestão começa na boca, com a saliva. Né? Depois, ainda estou falando do carboidrato, a digestão vai para onde? Vai para o intestino, lá naquela primeira porção do intestino, onde vai ter o duodeno, né, que esse duodeno vai receber o suco pancreático, vai receber a bile e vai receber o próprio suco do intestino delgado, né, que é o suco entérico. Então, carboidrato, a digestão começa na boca e conclui-se lá no duodeno, tá? Com esse suco pancreático que vai vir. Lá no suco pancreático vai vir um monte de enzima que digere carboidrato. E aí, proteína, começa onde? A digestão de proteína, primeiro começa, uma digestão mecânica, né? Que é feita quando a gente mastiga a carne, por exemplo. Mas a digestão efetiva da proteína, ela acontece lá no estômago, né? Mas ela vai concluir a digestão lá no nosso intestino, lá no duodeno também. Lipídio, lembra que é uma molécula mais dificilzinha de quebrar, né? Que ela vai tendo várias ações de quebra durante todo o processo. Chega lá a bile, qual a função da bile? Emulsificar essa gordura, ou seja, facilitar o trabalho das enzimas, né?
Então, diante do que eu expliquei para vocês aqui agora, que eu relembrei o que nós vimos na nossa última aula, qual alternativa que vocês marcariam aí, pessoal? Letra A. Quem mais? Ah, estão dizendo aí, né? Exatamente. Letra A. Tá entendendo o porquê que é importante saber o básico? Porque você não tá entendendo, você não, a gente nem falou, né, de maltagem, nem falou de decomposição, de semente de cevada e tudo mais. Mas o contexto da questão, né, você conseguiu me entender? E ela te encaminhou para essa resposta. Em que momento falamos de apêndice e baço no sistema digestório? A gente nem falou sobre isso, né? Então, assim, você sabendo o básico, você consegue sim desenrolar as questões, você consegue sim, né, encaminhar bem para isso. Então, questão 4. A ingestão de alimentos gordurosos estimula a contração da vesícula biliar. A bile liberada no... Então, lembra lá. A gente come uma batata fritazinha, né, cheia de óleo, não foi frita na air fry, né, cheia de óleo e tudo mais. Comer um bacon, vou comer um churrasco e vou comer aquela parte da gordura, um torresmo, uma coisa, enfim. Alimentos gordurosos, chocolate, né, leite também. Então, tudo de gorduroso que nós comemos, ele vai estimular, né, a liberação da bile. Só que lembra, existe uma estrutura que produz a bile e outra estrutura que armazena essa bile, né? E quando chega lá na primeira porção do intestino delgado, é onde vai ter a liberação dessa bile, nessa primeira porção do intestino delgado, para que aconteça a emulsificação dessas gorduras, né? O que é essa emulsificação? Ó, na bile não tem enzima, tá? Mas na bile ela tem uma composição química que vai facilitar, né, a quebra das moléculas de gordura, certo? Então, diante da explicação, qual a alternativa que vocês marcariam? A bile liberada no estômago contém enzimas que digerem lipídios. B, estômago contém ácidos que facilitam a digestão dos lipídios. C, fígado contém enzimas que facilitam a digestão dos lipídios. D, duodeno contém enzimas que digerem lipídios. E, duodeno contém ácidos que facilitam a digestão dos lipídios. E aí, galera? Qual a alternativa que vocês marcariam? Gabriel acha que é C. Um puxou o bonde, daí todo mundo vai, né? No CCCC. Além de Gabriel e Thaís, o restante da turma. E aí? Ricardo, B. Ó. Estamos na questão 4, né? Olha só. Na questão 4, nem A, nem B, tá? Letra E. Galera, seguinte. Quem produz bile é o fígado. Presta atenção. Quem produz, tá? O nosso fígado, ele produz bile. Quem armazena é a vesícula biliar. Quem armazena é a vesícula biliar. Mas essa bile, ela só vai ser liberada no intestino delgado, tá? Na primeira porção do intestino delgado. Eu falei para vocês algumas vezes. Como é o nome dessa primeira porção do intestino delgado? Duodeno, certo? Então, dessas alternativas aqui, você já arriscaria, ó, A, B e C. Com certeza estão erradas, tá? Porque na questão, tá perguntando aqui, ó, a bile liberada no... Tararã. Justamente é isso que quer saber. Onde é que essa bile é liberada?
tá? Então, só pode ser uma dessas questões. D ou E. Duodeno está correto, beleza. A bile é produzida no fígado, é armazenada na vesícula biliar, mas ela só vai ser liberada no duodeno, tá? Na primeira porção do intestino delgado, nessa primeira porção onde vai ocorrer, né, a conclusão da digestão, certo? Então, olha só. Na bile, ela não tem enzima, tá? Não tem. O que ela vai ter, né, é uma coisa que vai facilitar a vida das enzimas, mas ela não tem enzima. Por isso que não é letra D. Porque olha o que está dizendo aqui a letra D. Duodeno, né, onde é liberada, e contém enzimas que digerem lipídios. Está errado. Na bile não tem enzimas, tá? Por isso que a questão correta é letra E. Exato. A bile é produzida lá no fígado, é armazenada na vesícula biliar, mas ela é liberada no duodeno, certo? E contém ácidos que facilitam a digestão dos lipídios. É a emulsificação, tá? É o nome que se dá para quando essa bile ela atinge, né, as moléculas de gordura. Ela vai facilitar o processo. É tipo quando a louça tá cheia de prato, muita coisa para lá. Você faz, ai, que preguiça, né? E você pede pro seu irmão, pra sua irmã, para alguém dizer, ei, organiza ali a louça, pô. Organiza ali que daqui a pouco eu lavo. Então, é como se a bile fosse essa pessoa que vai organizar a louça, né? E depois a enzima que vai lavar, é aquela que vai concluir de fato o trabalho, tá? Então, a bile, ela facilita o trabalho das enzimas, tá? E a última questão. Ó. Lipases são enzimas relacionadas à digestão dos lipídios. Nutrientes que, em excesso, levam ao aumento da massa corporal. Certos medicamentos para combate à obesidade agem inibindo essas enzimas. Assim, como não há digestão de parte da gordura ingerida, há menor absorção desses nutrientes, contribuindo para o controle do peso. Com base nessas informações, conclui-se que tais medicamentos agem principalmente sobre as enzimas produzidas pelo seguinte órgão. 2 pontinhos. Depois de toda essa explicação, né, sobre bile, qual que é a alternativa que vocês acham que é, pessoal? Letra C. Andriele falou letra C. Quem mais? Quem mais? Temos algumas pessoas nessa chamada. E só sendo... Opa, Ricardo A, Gabriel C. Ó, a resposta correta é a C, tá? Pâncreas. Por quê? Lembra, a bile, ela vai facilitar a ação da enzima. Mas lembra também que eu falei que a conclusão, né, da digestão do carboidrato, da proteína e do lipídio é lá no duodeno, quando recebe o suco pancreático. Então, é no pâncreas, pessoal. O suco pancreático, né, que vai ter essas enzimas, né, a lipase, que vai quebrar as moléculas de lipídio, certo? Por quê? Quando a gente fala muito de bile, a gente fala muito de fígado quando está falando de gordura. Porém, a bile, ela só emulsifica, mas ela não quebra as moléculas. Quem quebra as moléculas são as enzimas, tá? E a conclusão de tudo acontece lá no duodeno, lá naquela primeira porçãozinha do intestino delgado. Ok? Concluído. Para quem não respondeu ainda,
certo? Tenta responder em um outro momento, né, para tentar, não só essas questões, mas todas as outras. Também, se você colocar essas questões no Google, você também vai encontrar as respostas, tá? E não é vergonha você procurar uma coisa que você não conhece, pelo contrário, né, você está buscando conhecimento. De toda forma, eu vou colocar aqui no chat, né, para que vocês possam verificar depois, quem for responder em um outro momento. E agora que concluímos, né, que falamos sobre o sistema digestório, vamos começar a falar sobre um outro sistema que é muitíssimo importante, né? Mas que, mais uma vez, tá? O nosso sistema, o nosso corpo, ele não funciona sozinho, pessoal. Ele funciona de forma integrada. Todos os órgãos participam de forma integrada. Todos os sistemas, eles participam de forma integrada. Nós é que dividimos para facilitar o nosso entendimento, certo? Então, vamos começar a falar sobre sistema respiratório, né? E a função do sistema respiratório é justamente levar o ar para dentro do nosso corpo. Sabe quando a gente estava lá falando sobre o nosso sistema digestório? E a gente falou que o alimento, ele precisa passar por todo esse processo longo, não é isso? Para poder entrar no nosso sangue, para poder os nutrientes ir para o nosso sangue, para que a gente consiga absorver os nossos nutrientes, para que a gente consiga jogar bola, assistir televisão, andar, pensar, enfim. No nosso sistema respiratório, do mesmo jeito. O ar que você está puxando agora pelo nariz, né? Para quem tiver com o nariz entupido, para você que está puxando o ar pela boca, ele está passando por várias áreas do teu corpo, mas ele está indo para uma estruturazinha lá no teu pulmão. E essa estrutura, né? Ela é o caminho final. Por quê? Lá nos alvéolos pulmonares, o teu corpo vai absorver o oxigênio que você está colocando para dentro do seu corpo e vai levar para cada célula viva do seu corpo. Porque entende? Para que a gente consiga desempenhar nossas atividades do dia a dia, nós precisamos de nutrientes e precisamos de oxigênio. Que tanto os nutrientes, né, quanto o oxigênio, ele vai entrar nas nossas células, cada célulazinha do nosso corpo, tá? Lá na mitocôndria vai ocorrer uma reação química com essa glicose que entrou e com esse oxigênio que entrou na célula e vai liberar energia para que você consiga andar, fazer suas atividades, assistir sua novela, assistir sua aula, tá? Então, tudo isso é para que a gente consiga ter energia, certo? Na célulazinha do teu corpo vai entrar glicose, que é proveniente da tua alimentação lá do intestino, lá do sistema digestório. Vai entrar o gás oxigênio, tá? E a partir disso vai ocorrer uma reação química lá na mitocôndria, que é aquela organela responsável por gerar energia, né? Como se fosse aquela usina hidrelétrica do nosso corpo, que está ali gerando energia. E que a gente consiga desenvolver nossas atividades, tá? E à medida que ela vai liberando energia, libera também gás carbônico, que é isso que a gente precisa colocar para fora, né? Quando a gente expira, quando a gente faz. Né? Então, o nariz é a porta de entrada do ar, mas ele passa por muitos caminhos no nosso corpo para que consiga absorver, certo? Mas vamos lá, porque o tempo é curto e nós temos muita coisa para ver.
Então, fica atento e atenta, certo? Preste atenção aqui. Então, a função do sistema respiratório é levar ar, oxigênio, para dentro do nosso corpo. E esse ar, ele vai pegar da atmosfera, né? Só que na atmosfera, contextualizando com outras coisas, porque Enem é isso, tá, pessoal? O Enem ele vai contextualizar com várias outras coisas. Então, nossa atmosfera, né, ela faz parte, e a vida no nosso planeta Terra existe também por conta da nossa atmosfera, da atmosfera que existe no nosso planeta, que propiciou, né, é uma fundamental peça, né, para que ocorra vida, para que existisse vida no nosso planeta. E no ar, pessoal, não tem somente oxigênio, não, certo? Na verdade, o gás oxigênio não é nem o gás que é em grande quantidade na nossa atmosfera. Existe o nitrogênio, tem muita quantidade. Aí depois, oxigênio, tem quantidade também de gás carbônico, né? Vapor de água, argônio e alguns outros gases em pequenas quantidades. Tá? Mas quando a gente respira o ar atmosférico no total. Só que o nosso corpo, ele absorve o gás oxigênio, certo? Mas também, né, se você tiver no incêndio, não sei se vocês já pararam para notar que quando acontece algum incêndio, às vezes as pessoas elas não morrem queimadas, mas elas morrem asfixiadas. Vocês lembram do caso? Sempre quando eu estou dando um sistema respiratório, eu gosto muito de relacionar. Lembram aquele caso que aconteceu lá naquela coisa preparatória lá do Flamengo? Que morreram vários jovens? Sim. Pronto. Esse caso, os jovens, eles não morreram nem... Não, inicialmente, eles não morreram claro, inicialmente eles morreram, né? Mas não foi... Mas o que levou à morte, né, na verdade, não foi em si o incêndio, né, a queima, o fogo, né, mas sim por asfixia. Por quê? Eles estavam dormindo, né, e aí começou a fumaça muito tóxica, no ambiente fechado, não tinha ventilação, né, e o corpo, ele, ao invés de respirar gás oxigênio, estava respirando monóxido de carbono. E esse gás, ele tem uma forte atração pelas hemácias do nosso corpo, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. E essas hemácias, e esse gás, ele se gruda na nossa hemácia, que a gente não consegue nem soltar, a gente não consegue nem... o nosso corpo, ele desmaia com isso. A ausência, né, do gás oxigênio, a gente desmaia. E aí, com esse desmaio, né, você fica sem reação de fugir do fogo, né? Tanto é que algumas pessoas que se salvaram, alguns adolescentes que se salvaram, teve outros que nem sequer acordaram, né? Talvez dormindo mesmo, desmaiaram, né, desfaleceram, e aí depois, né, com a ausência total do oxigênio, foi que morreram. Um caso muito triste, infelizmente, um caso também que as famílias nunca serão, né, ressarcidas por isso, enfim. Não existe indenização no mundo que traga a vida de uma pessoa de volta, né? Mas quando a gente fala também de sistema respiratório, quando a gente pensa no momento em que estamos vivendo, também tem total relação com a pandemia, né? Isso já que essa infecção, né, por esse vírus do coronavírus, ele ataca principalmente as vias aéreas, né, principalmente os pulmões. Tanta gente, né, quando a gente vê, sei lá, que uma pessoa foi hospitalizada por conta de Covid, né, e tá bem grave, falar, ah, fulano está com tantos por cento do pulmão e tudo mais. Oi, Gabriel. Gabriel deve estar digitando. Vou esperar ele falar, ele
Falou ali, professora. Depois a gente está pertinho fumando. Aí nós respiramos a fumaça do fogo. Fala que faz o mesmo efeito se a gente respirar, mas depois a gente não respira e bota para fora. Ó, você não só as pessoas que estão ali, que estão como fumantes passivos, vocês não estão tragando o cigarro, né? Como o fumante faz. É como o tragar o cigarro é como se fosse engolir a fumaça, né? Mas não estão fazendo isso. Mas ele não coloca aquela fumaça para fora. E se você estiver bem próximo, num ambiente fechado, você vai estar, sim, absorvendo aquela fumaça, infelizmente, e toda a podridão que o cigarro traz em si. Né? Não sei se alguém daqui fuma, mas mesmo quem fuma, quando você compra cigarro, na parte de trás, né, tem lá a informação. Tem tantas coisas que causam cigarro. Né? E, sim, você quando fuma, você não está prejudicando não somente a você, pessoa fumante, mas sim aquele círculo familiar, né, que está ali perto, que você fuma por perto, enfim. E principalmente em casos de tantas pessoas, né, no momento que a gente está passando, que tá perdendo a vida simplesmente sem ar, né, simplesmente não está conseguindo respirar, né. Então, enfim, é esse caso. Um outro detalhe importante que tem tudo a ver... Oi, Sandriele, pode falar. Professora, no caso que os bombeiros falam para segurança em caso de incêndio, eles pedem para botar um pano e botar água, tampar o nariz e a boca. A água afeta em algo para prevenir? O pano, principalmente, que é como se ele fosse filtrar. Porque quando está no incêndio, não é somente o gás. Claro que o gás vai ter ali, né? Mas também tem toda a foligem daquele local que está pegando fogo. Então, o ideal seria isso, né? Pegar um pano, molhar e colocar. E outra coisa, ficar abaixada, né? Porque o gás oxigênio, ele é mais denso, então ele fica mais na parte de baixo do que a fumaça em si da coisa que está pegando fogo. Mas é claro que numa situação dessa, existem muitos outros fatores que interferem. Né? Mas sim, isso é uma questão que ajuda sim, Sandriele. Obrigada. E aí uma outra questão que tem tudo a ver com isso é justamente quem passou pelo São João, e para quem é do Nordeste sabe que é uma característica muito forte da nossa cultura é acender fogueiras. E por que é tão problemático acender fogueiras em um tempo de pandemia? E por mais que para quem mora com outra pessoa não foi permitido, regiões vizinhas também não foi permitido, porém, a gente sabe que as pessoas, elas acendem ainda, né, desobedecem, enfim. Mas eu entendo que é um momento, que é uma coisa cultural, que é uma coisa que faz parte da cultura, que é uma coisa que é importante. Porém, existem os momentos, né? Você entende? Não sei se vocês têm pessoas aí perto de você, né, próximas da sua família, amigos, colegas, mas imagino que sim, que passaram pela Covid. E se passaram e sobreviveram, graças a Deus sobreviveram, beleza. Só que existem algumas pessoas que estão trazendo sequelas, que têm sequelas dessa Covid, que o corpo não recuperou, né, ainda. Tem gente que desenvolveu asma, né, que é uma coisa que também nós vamos falar nessa aula de hoje, que desenvolveu asma, que atividades comuns que conseguia fazer de forma muito tranquila, hoje em dia não consegue mais. Né? Então, por isso que seria tão danoso acender as fogueiras, porque tem muita foligem, tem ruas que são várias fogueiras, são fogueiras em cada casa, imagine, né? Para uma família que teve famílias que a família inteira pegou Covid. Imagina a família que está lá se recuperando, né?
tenha que passar por esse processo. Por isso que não foi indicado, porque foi proibido acender fogueiras. Né? Ok, que faz parte da cultura, tal, mas vai prejudicar ainda mais a recuperação dessas pessoas que passaram, que estão passando por esse processo ali de recuperação da Covid, tá? Então, vamos lá. Ó, o nosso corpo, a respiração humana, tá? Ela é uma respiração pulmonar, ok? Nós levamos o ar pelas nossas fossas nasais, pelo nosso nariz. Esse ar, ele vai percorrer toda a via aérea até chegar dentro do nosso pulmão, né, em uma estrutura chamada alvéolo, onde esse ar onde esse ar vai entrar na nossa corrente sanguínea, tá? Só que entende, nós não somos os únicos seres que respiramos. Existem vários outros seres vivos que também respiram. Por exemplo, existem seres vivos que respiram pela pele, que nós chamamos de respiração cutânea. O que é isso? A respiração que é pela pele. O oxigênio adentra dentro do corpo desse ser vivo pela pele, por meio de difusão. Por exemplo, minhocas, né, são animais que têm respiração cutânea. O peixe, por exemplo. O peixe é um animal que vive na água, né, e que ele vai respirar. Professora, o peixe respira oxigênio? Sim. Só que o peixe, ele tem uma capacidade de coletar o oxigênio líquido, de forma líquida lá. Ele consegue pegar o oxigênio que está na água. O sapo, por exemplo. O sapo, ele tem 2 tipos de respirações. Respiração pulmonar e também respiração cutânea. A respiração pulmonar do sapo, ela não é tão eficiente. Então, por isso, ela precisa também da respiração cutânea, da respiração pela pele. Então, as pessoas que jogaram sal no sapo, eu espero que nunca mais faça isso, né? Porque você estava ali matando aquele sapo, né? Também asfixiando ele, não é mesmo? E não é nada legal, imagine, morrer asfixiado, não é isso? Então, e sem contar que o sapo também, onde existe sapo é um bioindicador. O que é isso? Quer dizer que aquele local ali, ele está em condições ainda saudáveis ali da natureza. Deixa eu responder a pergunta de Gabriel. Se a gente respirar só pela boca, fazia o mesmo efeito que o nariz? Então, Gabriel, é o que nós vamos ver por aqui. Imagino que hoje não vai dar tempo de a gente concluir o sistema respiratório. Mas na nossa próxima aula a gente conclui e também responde as questões. E outra coisa, Carol vai mandar para vocês as questões. Então, assim, pessoal, tentem responder essas questões, tá? Para facilitar, porque na hora pesquisem sobre, tentem revisar. Porque quando for conversar aqui, você vai ver que as dúvidas elas vão aparecendo, isso é muito interessante. A gente consegue criar aqui um diálogo que é muito rico para a construção do conhecimento. Então, antes da gente passar, né, antes da gente encerrar a nossa aula de hoje, olha só. O nosso sistema digestório ele é composto pelas fossas nasais, os nossos narizes, né, onde vai entrar o ar, mas quando esse nariz está entupido, esse ar também entra pela boca, como o Gabriel bem falou, e tem ali a desvantagem de respirar pela boca. É claro que se você está com seu nariz entupido, obviamente você vai respirar pela boca, né? Não vai morrer asfixiado. Mas não é um indicado que respire pela boca. Por quê? O nariz tem uma função, tem 3 funções principais. O nariz umidifica, filtra e aquece esse ar. Tá? O ar ele não pode chegar de todo jeito no teu pulmão. Ele tem que ser aquecido. Por isso que o nosso nariz ele é tão irrigado. Ele tem tanto sangue no nosso nariz. E um machucado no nariz, por mais simples que seja, ele sangra muito. Porque tem muita irrigação ali. Porque o sangue também aquece. Também é uma das funções do sangue.
aquecer, tá? Então, por isso, Gabriel, que não é indicado e causa, assim, dano ao teu corpo se você respirar somente pela boca, tá? Dano de que maneira? O teu nariz, ele é específico para que entre o ar por ele. Vai ter os pelinhos do nariz, que ele vai fazer a filtragem. Vai ter o muco do teu nariz, que ele vai umidificar esse ar. E além de umidificar esse muco, né, ele também vai fazer com que a poeira, a foligem e alguns agentes infecciosos, eles não entrem no teu corpo, eles não entrem na tua via respiratória, e aí forma a famosa catota. Sabe a catota? Pronto. É uma produção do nosso corpo, e é uma produção para que evite que algum patógeno, que alguma sujeira entre, para a nossa via respiratória, certo? Então, por isso que não é vantagem respirar pela boca. Eu sei que tem muita gente que tem problema de adenoide, tem sinusite, rinite, tudo ite, mas é legal tentar fazer o tratamento para que você consiga respirar de forma efetiva pelo nariz, para você não perder essa função aí do teu nariz, tá? Nós vamos concluir a aula de hoje observando as estruturas que compõem o nosso sistema respiratório, tá? Então, as fossas nasais, o nariz, que tem essas três principais funções: umidificar, filtrar umidificar e umedecer o ar. Faringe, que a faringe é um órgão, pessoal, que se comunica com dois sistemas. Lembra que quando a gente falou lá no sistema digestório, nós mencionamos também a faringe, e aqui no sistema respiratório a gente também menciona a faringe, tá? Depois da faringe tem a a laringe. Se você colocar a mão na sua garganta e você engolir a saliva, você vai sentir uma movimentação. Então, quando você faz isso, é uma estrutura chamada epiglote que protege, tá, essa parte da laringe. Por quê? Porque na laringe só pode passar ar, ok? Só pode ir ar para as tuas vias respiratórias. Por isso que quando você se engasga com água, com cuscuz, com saliva, você fica tossindo freneticamente, porque é o teu corpo tentando fazer com que você expulse essa coisa que não é bem-vinda ali, que não é ar, tá? E é na laringe também que nós temos as pregas vocais ou cordas vocais, né? Que são estruturas musculares que nós temos na laringe e que é responsável pela fonação da voz. Vocês só estão conseguindo aí, né, ouvir, a gente só está conseguindo aqui. Não só por isso, né? Mas nesse caso é porque eu estou sem câmera, né? Mas pela minha fonação. Eu estou falando aqui, o ar, ele vibra dentro da minha laringe e eu consigo emitir som. Tanto é que a gente não consegue falar e respirar ao mesmo tempo, né? Porque é o ar quando está saindo, que ele vibra na nossa laringe e que vocês conseguem ouvir aí, certo? Tem a traqueia, que ela é um tubo cartilaginoso formado por anéis de cartilagem, tá? Os brônquios, que é essa estrutura que tem dois, né? Que é uma traqueia, que ela sofre essa bifurcação, né? Uma para um pulmão e outra para o outro pulmão. E tem os bronquíolos, que ainda é com essa outra ramificação mais ainda. E no final de cada bronquíolo desse, existem os alvéolos pulmonares, que é nessa estrutura onde vai acontecer o processo de troca gasosa, tá? Mas a nossa respiração, ela não depende apenas desses órgãos. Existem também os músculos intercostais e o diafragma, que são músculos importantíssimos para que a gente consiga respirar. Deixa eu ver aqui. Opa, peraí. Tem muitas perguntas. Peraí. E se tirar esses pelinhos, prejudica a Valesca na questão da filtração do ar. Entendeu? Vai prejudicar. Você pode sim aparar os pelos. De fato, não é tão bonito se ver os pelos saindo do nariz. Você pode aparar, mas a gente realmente tira. Então, isso não é saudável, tá?
Sandriele tem sinusite bem forte, e a sinusite ela é uma inflamação nos seios da face, né? E cadê Gabriel? O ar é distribuído pelos 2 pulmões? Sim, Gabriel. Exatamente. O ar, ele entra, né, pelo nariz, ele vem aqui pela traqueia e quando chega nos brônquios, ele se bifurca, ele se divide. Vai uma parte para um pulmão e outra parte para o outro pulmão. Nós temos 2 pulmões. E, Sandriele, às vezes tem um sangramento nasal, exatamente, porque o sangue é um líquido e ele aí impede que você consiga respirar, ele atrapalha. E aí, Sandriele, você precisa ver qual que é a causa. Tem gente que tem sinusite e que acaba tendo também esse sangramento nasal. Né? Então, ele precisa ver qual que é a causa. Thaís, professora, o meu hoje falava sobre organelas celulares. Não foi assunto que a senhora deu. Como assim? Não entendi, Thaís. Explica aqui direitinho. Nós tivemos aula sobre as organelas, mas foi a nossa segunda aula, entendeu? Não foi nessa aqui agora, não. Senhora, boa noite. Foi que eu abri Boa noite, Thaís. Fui abrir o meu negócio para poder dar uma estudada antes, aí estava dando lá dia 7/7, que era hoje, e estava lá o meu tema era organelas. Ah, não, então acho que imagino que foi algum erro, Thaís, porque as organelas a gente já estudou há algum tempo, tá? Foi a primeira e segunda aula, viu? Mas aí a gente tá dando continuidade a várias explicações sobre o corpo humano. A gente viu o sistema digestório e agora o sistema respiratório, tá? Mas as perguntinhas sobre o sistema respiratório já vai estar disponíveis para vocês e vocês podem responder, pesquisar, ler mais, tá? Enfim, pessoal, na próxima aula a gente continua esse sistema digestório e responde as questões. Eu achei que ficou bem interessante, né? Essa questão que a gente responder fica bem mais interativo e eu consigo ver a participação de vocês de forma bem efetiva. E aí eu vou colocar também alguns vídeos no YouTube, alguns links, para que vocês consigam também assistir antes da aula, tá bom? Ok, pessoal? Então, um cheirinho para vocês. Tchau, tchau. Fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau.